abençoado e mais que vencedor em Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela repouse em você e em tua família, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria, é um privilégio começarmos o nosso dia celebrando ao Senhor, sabe? Com alegria, lendo a sua palavra, nos alimentando na nossa leitura diária com o missionário. Queridos, como cristãos, nós precisamos amar a palavra de Deus. Nós precisamos ter um amor genuíno por esta palavra, porque a palavra do Senhor é a nossa salvação. É vida para aqueles que acham e saúde para o nosso corpo. Amém? Sejam bem-vindos ao canal Só Jesus na Causa. Não faz parte ainda desta família, junte-se a nós. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, marcando a opção todas. Deixe o like para me ajudar, comenta o vídeo e compartilha o link com mais pessoas. Amém? Para a nossa leitura de hoje, Romanos, capítulo de número 4, a palavra de Deus assim está escrito. Abraão foi justificado pela fé. Glória a Deus. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz as Escrituras sobre isso? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi diz: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuiu pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos? Ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso? Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. A promessa e fé. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, e a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência
as coisas que ainda não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim, será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aleluia. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido a ele. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por causa da nossa causa. Visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por esta leitura. Queridos, é muito importante que você leia, mas que você estude e que você medite a carta de Paulo aos Romanos. Uma carta tremenda, uma palavra extraordinária. Procure extrair as riquezas contidas nesta palavra. E você será muito, mas muito abençoado pela palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por esta leitura. Uma leitura que nos encoraja a viver pela fé, a viver por fé, porque a fé é o combustível que move o crente. A fé é a chave para acessarmos os tesouros do Senhor, acessarmos o teu coração, porque sem fé é impossível te agradar. Então, Pai, cria no nosso coração uma fé genuína, uma fé inabalável, independente das obras, que a nossa fé nunca venha diminuir. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e glória a Deus. Amém, queridos? Viva pela fé, porque a fé é o que agrada a Deus e atrai as bênçãos do Senhor para a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e ilumine o teu dia. Que nele, em tudo, ele te prospere. No nome de Jesus, graça e paz.